Boa noite a todos os irmãos. Tive algum problema aqui com a live, amém? A primeira live que foi configurada, eu fiz alguma coisa aqui que eu acabei. Na verdade, eu nem sei como que a live saiu do ar aqui. Então, eu iniciei uma live aqui na hora aqui, amém? Glória a Deus. Boa noite a todos vocês que são inscritos do canal, que está aqui com a gente todas as noites, amém? Aleluias. Glória a Deus. Deu um problema na live, amém? Então essa aqui já é outra live que eu comecei. E eu acho que o pessoal não recebeu o link dessa live aqui. Mas vamos voltar aqui, daqui a pouco o pessoal vai começar a entrar aí, amém? Glória a Deus. Boa noite a todos vocês, irmãos aqui da live, que estão aqui todas as noites com a gente, amém? Deus abençoe sua vida grandemente. Você que for chegando aí, vai deixando seu like, amém? Vai deixando seu comentário. Você que for chegando aí também, vai compartilhando a live nos grupos da família, amém? Glória a Deus. Mais uma noite estamos juntos aqui, amém? Louvado seja Deus. No canal Pastoreando Vidas. Louvado seja Deus. Você que é de Vila Velha, amém? Aleluias. Glórias a Deus. Seja bem-vindo. Vai abrindo a sua Bíblia aí no livro de Malaquias, amém? Você que for chegando aí. Glória a Deus. Quero falar também para você pegar o seu copo com água. Quero falar também para você pegar o seu suco, amém? E para você pegar o seu pão, que nós vamos estar orando aqui. Reginaldo Vieira da Silva. Na paz do Senhor, meu irmão, boa noite, amém? Eu configurei a primeira live e eu não sei o que aconteceu aqui com o aplicativo do YouTube, que ele acabou dando um erro aqui e a primeira live saiu do ar, eu não vi que ela tinha entrado e quando eu saí ela tinha cancelado. Mas a gente vai aprendendo aqui no ao vivo, amém? Vai aprendendo na hora. Boa noite para você, boa noite para sua casa, boa noite para sua família. Glória a Deus. O Senhor Jesus bateu a sua porta e você abriu, amém? Aleluias. Irmã Luzimara Alves, nossa obreira aqui do canal, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu lar, esteja na sua casa, amém? Tive problemas aqui com a primeira live que eu configurei, que eu acabei perdendo a primeira live. Então, abri a live aqui na hora, depois que eu vou ter que terminar de configurar ela, amém? Vai pegando a sua Bíblia aí, abrindo no livro de Malaquias, Malaquias 1. Seja bem-vindo ao canal Pastoreando Vidas, pastora Vanessa e pastor Danilo. Glória a Deus. O canal que mais cresce no Brasil e no mundo. Aleluias. Abra sua Bíblia aí no livro de Malaquias. Irmãos, hoje nós vamos conversar aqui sobre dois temas, amém? Eu tenho dois temas para nós conversarmos aqui. Esses temas, nós vamos tratar um primeiro e depois nós vamos tratar o outro. E eu quero dizer que não se esqueça de pegar o seu suco de uva, o seu pão, amém? A sua água. Não se esqueça de dar o like aí também no canal. Eu quero perguntar a vocês, irmãos, se o áudio tá ok. Se tá ok o áudio, amém? Se tiver ok o áudio, dá um ok aí, dá um feedback aí do áudio, porque ultimamente eu tô percebendo que tem algum momento que tá ficando chiado. Tá ok, irmão Reginaldo falou tá ok. Glória a Deus. A live, irmãos, agora o pessoal que recebe a notificação que vai conseguir entrar, não é verdade? Por isso que a gente fala para inscrever por causa disso. Se der algum problema, o YouTube notifica. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias 1 e já deixa aberto aí, amém? Glória a Deus. Vou estar fazendo uma oração aqui, pedindo uma direção de Deus, para Ele nos usar nessa noite, para que a palavra que a gente for ministrada aqui toque nos corações, amém? E venha literalmente transformar vidas aonde esse conteúdo chegar. Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Pai, nós estamos aqui, meu Pai, nos disponibilizando, Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, em posição, meu Pai, para que o Senhor venha até nós, Senhor. Pai, nós reconhecemos o tamanho da nossa pequenez e nós sabemos, meu Pai, que é impossível o ser humano te buscar, Senhor.
É impossível o ser humano tão insignificante buscar um Deus tão grande, meu Pai. Mas é possível, meu Pai, que nós nos coloquemos em posição de adoração, em posição de espera e colocarmos nossa fé em prática para que o Senhor venha até nós nessa noite, meu Pai. É preciso que nós tenhamos fé para que o Senhor venha até nós nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar nos corações, meu Pai, nessa noite, nessa live, meu Pai, aonde essa palavra chegar, que o Senhor venha falar nos corações, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar conversando aqui hoje. Deixa eu só colocar um texto aqui no meu computador. Aleluia. Vamos iniciar o primeiro tema aqui em Malaquias 1. Amém? Glória a Deus. Malaquias 1. O texto de Malaquias, irmãos, ele é um livro, assim, muito claro, amém? Muito claro, muito fácil de entender, muito fácil de interpretar, amém? A história, ela é chamativa, é uma história que te prende, a história do livro de Malaquias. E Malaquias 1, ele inicia assim: o amor de Deus por Israel. Esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Mas eles perguntam: como podemos saber que tu nos ama? Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó. No entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto. Olha aqui, irmãos, tanto que é forte esse texto. Aqui a própria palavra... Deixa eu pegar minha caneta aqui para não perder o texto. Tô achando que minha canetinha não tá aqui. Aleluia. Achei. Minha bic. Aleluia. Você que for chegando, vai dando seu like, amém? Louvado seja Deus. Olha o que Deus diz aqui, ó. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto. Olha que forte. Deus não estava se agradando de Esaú. E ele mesmo fez com que as terras de Esaú virasse um deserto. Sabe, irmãos? Deus é muito bom para aquele que o ama. Valtenise Alves, amém. Seja bem-vindo, amém, minha irmã? Seja bem-vindo no canal. Se inscreva aí se você não for inscrito, amém? Deixa seu like. Deixa o nome no comentário, amém? Que nós vamos estar orando daqui a pouco pelos nomes que estão aí no comentário. Glória a Deus. Aleluia. Então veja que Deus fez com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto. E olha, o texto continua. E agora suas terras só prestam para animais selvagens morrerem nelas. Ou seja, as terras viraram desertas, as terras de Esaú. E qual utilidade que aquelas terras tinham? Para que animais selvagens morressem. E olha, irmãos, que quando fala animais selvagens morressem nelas, é literalmente que é difícil um animal selvagem morrer numa terra pobre. Porque o animal selvagem ele é feroz para conseguir o alimento. Vamos continuar o texto. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo. O Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. Olha, irmãos, é tão forte esse texto. E eles falaram: nós vamos reconstruir a nossa cidade. E o que Deus falou? Se eles reconstruírem essa cidade,
eu mesmo, Deus, destruirei essa cidade. É de se imaginar o que esse povo fez. O que esse povo fez que Deus virou a pá com eles. Amém? Glória a Deus. Continuemos o texto. Aleluia. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo, o Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada terra de maldade, de nação com quem o Senhor está irado para sempre. Vamos o 5, amém? Nós estamos lendo aqui, Malaquias 1, 5. Glória a Deus. O povo de Israel vai ver isso acontecer, e todos dirão: o Senhor é grande, e o seu poder vai além, das fronteiras de Israel. Malaquias 1, 6. O Senhor Deus poderoso diz aos sacerdotes. Deus exortou o povo de Esaú, e agora ele vai levar a palavra aos sacerdotes. Ou seja, quem são os sacerdotes naquela época? Era o povo de Deus, o sacerdote. Era o povo que trabalhava ali como os líderes, amém? Como os líderes ali na casa de Deus. Os sacerdotes que estavam ali na frente do trabalho. E agora Deus se vira para os sacerdotes e começa a falar com eles o seguinte: o Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes. Maria Madalena, minha irmã, boa noite, seja bem-vinda, amém? Nós estamos lendo aqui Malaquias 1. Glória a Deus. E agora eu estou no capítulo 1, versículo 6. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho respeita o pai, e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Olha o que Deus falou para os sacerdotes. Deus está falando para o povo dele daquela época. Se eu sou o Senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Foi com alimento impuro que vocês oferecem no altar. Olha aqui, irmãos. Nós começamos a ler esse texto, e esse texto está falando aqui do pessoal de Esaú, amém? Onde Deus estava irado com o pessoal da geração de Esaú. E agora Deus está falando o motivo do porquê que Deus fez com que a terra deles virasse um deserto. Irmão, eu gostaria de pedir para você que você deixasse o like, amém? Porque o YouTube ele não entende, ele vai entender que você não está gostando do conteúdo e que quando você curte a live, ele mostra para muito mais gente, amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar lendo aqui, continuar? Se eu sou o Senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Foi com o alimento impuro que vocês ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam: como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que tenho direito de profanar o meu altar. Tá vendo? Quando acham que tem o direito de profanar o altar do Senhor, isso era uma ofensa para Deus. E me ofendo também porque pensam que não faz mal me oferecer animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele o aceitaria?
prazer e atenderiam os seus pedidos? Olha aqui, irmãos, que forte. Sabe? Aí aquele povo desagradou a Deus. Porque eles estavam oferecendo uma oferta de animais mancos, animais impuros, ou seja, eles não levavam o melhor. E aquilo desagradou a Deus. Eles não levavam o melhor. E eles falavam assim: Senhor, de que estamos te desagradando? Aí Deus vai falar para eles bem assim: leve essa oferta para o governador e vê se ele vai aceitar essa oferta. Diz aqui, ó, se ele atenderia os seus pedidos. Amém? Sabe, irmãos, onde a gente pode refletir aqui? Quando a sua conta de luz chega, você chega lá na EDP e fala bem assim: eu só tenho metade do dinheiro. Só acontece e você fala lá assim: eu só tenho metade. Eles jamais vão aceitar. Está entendendo? Quando esse texto aqui diz assim, ó, a gente lê os textos da Bíblia para trazer para a nossa realidade, amém? Sabe? Quando aqui diz assim: leva essa oferta para o governador para ver se ele vai te atender, né? Essa oferta manca. Deus está falando: esse povo honra os prefeitos do governo. Tudo que o governo impõe para eles, eles honram. Mas a mim eles não honram. Essa geração de Esaú aqui, ó, eles não acreditavam, eles não tinham aquela fé em Deus, sabe? Eles já tiveram aquela fé em Deus, mas chegou uma hora que eles se corromperam. E aí Deus falou: pega essa oferta aqui que vocês trazem para mim e leva essa oferta para o governador para ver se ele vai aceitar. Então, eu vou falar uma verdade para vocês. Até a nossa casa que a gente tem não é da gente. Porque senão a gente não pagava o IPTU dela, não pagava os impostos da nossa casa. Sabe? A gente sabe aqui na nossa sociedade que a pessoa fica lá 1, 2, 3, 10 anos sem pagar IPTU, talvez ela vai passar o resto da vida lá sem pagar, mas aquela casa não é dela mais, é do governo. Está entendendo? Você vai lá na companhia de luz, ele não vai dar desconto na sua luz, não vai dar desconto na sua água. É quando diz aqui, trazendo para a nossa realidade, quando Deus diz assim: leva essa oferta para o governador para ver se passa. Não passa, irmão. Está entendendo? Ou seja, essa geração de Esaú aqui, eles estavam honrando mais, eles honravam os seus próprios propósitos, mas eles não honravam a Deus. Vamos continuar o texto. Malaquias 1:8. Eu, Senhor Todo-Poderoso, falei. Agora vamos ler o 9. Agora, sacerdotes. Aí o povo foi no sacerdote, né? Para o sacerdote intervir a Deus a favor deles, porque a terra deles secou, a terra deles morreu. Eles foram ao sacerdote, olha aqui o texto. Agora, sacerdotes, orem a Deus e peçam que Ele nos abençoe. Ore a Deus e peça que Ele nos abençoe. Sabe, irmãos, quantas pessoas chegam na gente e pede uma oração, a gente ora e a pessoa, uns dias depois, ela vê que a oração dela não foi respondida. Tá entendendo? Ela vê que a oração não foi respondida, mas a gente ora, a gente põe a mão, é igual eu sempre falo. É possível passar unção? É possível, mas não é possível repassar o processo. Você tá entendendo? O processo não é possível. Não é possível. Posso te passar unção, mas não o processo. Às vezes, a gente ora para uma pessoa que ela não acredita 100% na Bíblia. Ela não acredita na palavra. Agora, sacerdotes, orem a Deus e peçam que Ele nos abençoe. Mas será que Ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essas? Olha o que diz o texto. Aqui, ó, Malaquias 1:9. Mas será que Deus vai atender quando o povo estava oferecendo a Ele ofertas como essa? Ofertas que não agradavam? O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inútil no meu altar. Olha aqui como que Deus falou que essas ofertas, esses pedidos que o povo fazia para Ele, né, sendo que essa geração estava errando com Deus porque eles não se importavam em dar o melhor para Deus. Deus falou: é melhor que feche as portas do templo do que levantar fogo inútil. Olha que nível essa geração tinha chegado, irmãos. Olha que nível eles tinham chegado. Então, assim,
É notório, esse texto é bem claro de se entender, que aquele que não dá o seu melhor para Deus, sabe, ele está levantando um fogo inútil. Ele está levantando um fogo inútil. O texto, Deus falou para o sacerdote, é melhor que vocês fechem a porta do templo do que levantar fogo inútil na minha presença. Olha que forte. Olha que forte. Por que às vezes a gente ora, assim, um milagre não acontece na vida da pessoa? Porque ela não acredita na oferta. Ela não acredita no 10% que pertence a Deus. Você está entendendo? Ela não acredita. Você está entendendo? Isso é uma realidade bíblica. E eu vou falar para vocês, falar sobre isso é uma perseguição tão grande que eu vou falar uma coisa. Eu falo porque é bíblico, porque se eu não falar, eu estou pecando. Você está entendendo? Se eu não falar, eu estou pecando. Se eu acredito na Bíblia, se eu acredito nessa palavra, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Mas não é fácil. Está entendendo? Continuar o texto. Gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo, assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Daí Deus continua falando. Eu não estou satisfeito com vocês. Não vou aceitar suas ofertas. Olha aí, a oferta foi rejeitada. Eu sou adorado em todos os países do mundo. E em todos os lugares queimam incenso em minha honra e me oferecem sacrifícios puros. Todos me honram, mas vocês me ofendem quando pensam que têm o direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que ofereceram não valem nada. Vocês dizem, já estamos cansados de tudo isso e riem de mim e me tratam com desprezo. Olha o que esse povo estava fazendo com Deus. E ainda me oferecem um animal roubado ou um animal aleijado ou doente. Olha, irmãos, presta atenção nessa parte aqui que Deus fala. Que o povo ri dele, riem de mim e me tratam com desprezo e ainda me oferecem um animal roubado. Você sabe o que é o animal roubado aqui, irmãos? É aquele crente que ele passou a acreditar no seu dízimo e na sua oferta pela metade. Sabe? Quando ele faz pela metade, ele está oferecendo a Deus um animal roubado. É um animal roubado. Está entendendo? Ou um animal aleijado ou doente. Então me explica aí, pastor, o que é um animal aleijado ou doente? O animal aleijado ou doente é a pessoa que ela leva o que ela tem, o que foi proposto ela no coração dela, mas ela não estava com o coração puro para fazer aquela oferta, indiferente do que seja. Sabe? Talvez a pessoa foi tocada para Deus de levar um pacote de arroz no dia de missão, mas ela não foi com o coração, você está entendendo? Ela não queria fazer aquilo. Então é como se fosse a geração de Esaú naquela época levando um animal doente. Levando um animal doente. Aleluia. Vamos continuar o texto. Vocês acham que eu, Senhor, vou aceitar isso? Maldito seja o mentiroso que me promete um... Olha aqui, olha o tanto que essas palavras são fortes. Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito. Sabe quantos chegaram na presença de Deus, conheceram a Deus? Entregaram as suas vidas. Entregaram as suas vidas no altar. E falar, Senhor, agora eu creio. Agora, Senhor, eu quero ir para o céu. Eu acredito que seu Filho Jesus é o único que pode me levar. Eu acredito na sua palavra. Eu estou entregando a minha vida. Fez juras de amor no dia da sua convenção. Não é verdade? Aceitou Jesus, se batizou, se tornou um cristão. Só que aí, o que ela aconteceu? Quando foi para ela virar um crente, que seria uma pessoa apta a levar uma oferta na casa do Senhor, o coração dela foi transformado. Aleluia. Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece um sacrifício de animal defeituoso. Eu sou rei poderoso. Olha o que Deus fala aqui. Eu sou rei poderoso. Irmãos, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Você sabe por quê? Quando Deus fala assim, eu sou o rei poderoso, a gente tem que entender uma coisa. Nós temos que entender uma coisa. Esse mundo vai passar. Esse mundo vai passar. Como ele está passando. A nossa vida vai passar.
sabe? Todos os reis que reinam hoje, eles irão passar. Todos o governo, todos os governantes, todos os presidentes, tudo vai acabar. Ninguém vai reinar para sempre. Ninguém vai reinar para sempre. Sabe? Jesus, ele é o único rei eterno. Porque depois de Jesus, ele não vai instituir um outro rei. Sabe? Para nós, a humanidade, para nós, os homens, foi determinado um dia chamado o grande dia do Senhor. Você vê que a gente dorme, a gente acorda, a gente dorme, a gente acorda. Teve nossos tataravós, teve os nossos avós. A gente tá aí, quem era neto hoje já é avô, sabe? E tudo vai passar, sabe? Pode ser o presidente mais poderoso hoje, vai passar, tá entendendo? Tem um dia chamado o grande dia do Senhor, em Apocalipse fala sobre isso. O que é o grande dia do Senhor? É o dia de número 0. Sabe, irmão? Você sabe qual é o dia de número 0? O dia de número 0. Para nós, os anos para nós, eles são contados assim. 2023, 2024, 2025, 2026 e por diante. Para nós, a cronologia, ela vai para frente. Para Deus, ela é assim, ó. Para Deus é assim, ó. 2023, 2022, 2024. Vocês estão entendendo? Para Deus, Deus olha dessa forma. Para Deus está diminuindo, para nós está aumentando. Você está entendendo? E Deus sabe que existe o dia 0. O que é o dia 0, pastor? É o dia que for. Aí Deus lá no céu vai olhar, hoje é dia 100, hoje é dia 99, hoje é dia 98, sabe? Aí, esse é o relógio de Deus. Aí o relógio de Deus um dia vai estar lá bem assim, hoje é dia 10. E no trono, Deus vai olhar para a humanidade e vai pensar bem assim, falta 10 dias para o julgamento final. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E no relógio de Deus vai chegar o dia que Deus vai falar bem assim, hoje é o dia 1. E do trono de Deus, Deus vai olhar para a humanidade e vai falar, amanhã eu termino com tudo. Aí vai chegar o dia 0 no calendário de Deus. Quando chegar o dia 0, não vai existir mais presidente dos Estados Unidos, não vai existir presidente de Brasil, não vai existir presidente de China, não vai existir presidente de Rússia, não vai existir governo mais terreno. Quando chegar o dia 0, Deus vai resetar. Tá entendendo? E Jesus Cristo tomará o posto como o único rei. O único rei. Estão entendendo? E esse reinado, que ele já é rei, ele já reina, ele já está sentado ao lado de Deus com a coroa de rei, é eterno. Ele já reina, e esse reino é eterno. Está entendendo? E a gente tem que pensar o seguinte, a oferta que uma pessoa leva hoje a Jesus, ela está levando uma oferta para o rei. Para o rei, o único rei que existe e o único que vai existir, está entendendo? Ah, pastor, eu não acredito nisso. Eu não esquento com uma pessoa que não acredita. Você sabe por quê? Quem não acredita tem por muito pouco tempo de vida para acreditar. Está entendendo? Logo, logo ela está acreditando. Está entendendo? Todo mundo se convence. Saiu dessa carne e se convence. Então, assim, irmãos, quando nós levamos uma oferta para Deus, nós estamos tendo uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade que hoje nós podemos fazer isso. Está entendendo? Hoje nós podemos fazer isso. E o texto diz aqui, ó, Deus falou, eu sou o Rei poderoso. Ele é o Rei poderoso, o Rei eterno. Está entendendo? O Rei eterno. Aleluias. Todas as nações me honram. Todas as nações me honram. Eu sou todo poderoso. Estou falando. Aí olha como esse texto termina. Esse texto termina Deus afirmando, eu sou Deus poderoso. Todas as nações me honram e eu estou falando. Eu estou falando. O texto termina com Deus falando assim, eu estou falando. É como se Deus falasse bem assim, vocês não têm noção da minha grandeza. E realmente, nós não temos noção da grandeza de Deus. Nós não temos uma verdadeira noção da grandeza de Deus.
Não temos. Deus é muito grande, irmãos. Ele é o Rei eterno. Está entendendo? Eu falo para você que vai ser salvo. Eu falo para você que vai ser salvo. Você vai ver Jesus sentado num trono, reinando eternamente. Ele já está, mas hoje você não vê, só se ele te mostrar em visão. Está entendendo? Nós sentaremos nos bancos da cidade celestial. Escuta isso. Nós sentaremos nos bancos da cidade celestial, para onde nós seremos levados. Está entendendo? E o assunto, quando nós chegamos lá, durante muito tempo, vai ser o seguinte. Você se lembra? Você se lembra na live, o pastor Danilo falando que nós estaríamos aqui, nós estaríamos conversando, e que Jesus está logo ali, sentado, reinando? Irmãos, é a realidade. Está entendendo? É a realidade. Então, assim, não adianta acreditar na Bíblia pela metade. Não adianta. Ou você acredita ou você não acredita. Está entendendo? E o fato de uma pessoa não acreditar não vai mudar nada. Não vai mudar o rumo da humanidade. Não vai mudar. Está entendendo? Simplesmente quem não acredita é prejudicado. Ela é prejudicada. Jesus não vai deixar de ser rei porque alguém não acredita. Glória a Deus. Então, assim, irmãos, sabe, esse aqui é um dos primeiros temas que eu vou estar conversando aqui hoje. Então, assim, Jesus, ele sempre foi rei. Jesus sempre será rei. Amém? Jesus sempre será rei. Ele é o rei eterno. Sabe? E Jesus não muda tudo que tem acontecido, sabe? Tudo com a igreja. É tudo que sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Aí a gente pega um texto desse aqui, de Malaquias 1, aí a gente vê que uma geração inteira, a geração de Esaú, sabe? Os animais deles morreram. Os rios deles secaram. Tá entendendo? Os rios secaram. Tudo se perdeu. Tudo foi destruído. Porque eles adoravam a Deus, levavam oferta, sabe? Só que passou um período que eles parou de acreditar em Deus. Eles não levavam mais o melhor para Deus. Agora eu te pergunto, não é a mesma coisa que acontece com o ser humano hoje? Não é a mesma coisa que muitos fazem com Deus hoje? Sabe? É a mesma coisa. Não entrega o seu melhor, sabe? Aí você pergunta, poxa, por que a vida de fulano parece que está indo de mal a pior? Por causa disso, irmão. Por causa dessas coisas. Tá entendendo? Por causa dessas coisas. A gente tem que levar a Deus a sério, sabe? E a gente vê que o que aconteceu lá no passado acontece nos dias de hoje. Acaba acontecendo nos dias de hoje. Muita coisa que acontece no passado acontece no dia de hoje. Entendeu? Muita coisa que a igreja errava, ela continua errando há mais de centenas de anos. Tá entendendo? Há mais de centenas de anos. As perseguições que Jesus sofria, ele continua sofrendo. Eu falo que a gente pastoreia já vai para 7 anos, sabe? É 7 anos observando, irmãos. Sabe? Você sabe o que é 7 anos observando a igreja? Que o pastor observa a igreja. Quem é pastor observa. A gente observa a igreja. A gente observa como que a igreja tem relacionamento com Jesus. Sabe? A gente vem no texto e olha e a gente vê coisa. Às vezes o pastor não tem nem coragem de falar, sabe? Muita coisa assim, porque tem pastor, irmãos, que eles já abriram mão de falar. Porque se eles falar, eles vão ser perseguidos. Então eles abriram mão de falar. Sabia que eles abriram mão de falar? Abriram mão. Eles preferem ocultar a verdade e ter uma igreja cheia, ter paz, do que ter uma igreja, sabe, que tem pessoas que ficou só quem acreditou na verdade. Medo do povo. Sabe, medo. Tem igrejas que põem medo no pastor. Tem igrejas que determinam quem vai ser o pastor. Você está entendendo? Vocês lembram de... Olha o que aí me veio à memória aqui. Quando Deus falou para o povo de Israel, eu vou ser seu Deus, você será seu povo. O que o povo falou? Não, Deus. É porque todas as nações têm um rei que é um homem igual a nós. Por que nós não podemos ter? E Deus falou, não, porque é bem melhor eu ser o rei de vocês. Eles falou, não, nós não queremos um rei. A gente quer que o Senhor levante um homem. Aí eles falou, a gente quer Saul. Aí a história todo mundo já conhece. Qual foi o final dessa história? Como que essa história começou? Começou com o povo de Deus falando para Deus bem assim, não queremos você como rei, porque o mundo lá tem seu rei. Nós queremos que o Senhor coloque Saul como rei.
A história começou dessa forma. Aí eu te pergunto, como que essa história terminou? Terminou com o rei Saul cercado de inimigos, num pico, segurando a sua lança na mão. Quando ele olhou o inimigo se aproximando dele, sabe o que rei Saul fez? Levantou a lança e enfiou no próprio peito e se matou para não ser morto pelo inimigo. Assim terminou essa história. Assim terminou essa história. Tá entendendo? Assim terminou essa história. O rei que o povo falou para Deus, não, eu quero é esse. E Deus falou, eu vou ser seu rei. Nisso aí ele falou, eu quero é esse. Esse rei se matou. Esse rei se matou. Se matou para o inimigo não matar ele. Se matou no meio de uma guerra. E olha que Deus já tinha dado o livramento de morte para ele várias vezes. Davi, certa vez, estava do lado dele dormindo, o rei Davi, com a lança na mão. E ele não morreu. Ele não matou ele. Então, assim, a gente vê isso acontecendo hoje. Israel caiu, o povo de Israel caiu nessa cilada, sabe? Igrejas que determinam quem vai ser o pastor, quem não vai ser. E isso é tão forte, irmãos. Hoje eu tenho visto acontecendo, sabe? Tá rolando no mundo aí agora, tá hypado aí, não é verdade? O quê? É a cultura da lacração, não é verdade? A cultura da lacração, né? Um grupo ali da sociedade fala, não, vamos negativar essa pessoa aí, né? Aí ela é descartada como um lixo. Uma massa inteira pega aquela pessoa e joga fora. E isso, tem visto acontecido isso nas igrejas, sabe? Igrejas que se elas achar que não é aquele pastor que tem que estar ali, elas se levantam em peso, em massa e tiram. É aquele que as agrada. Então, assim, a gente vê hoje que aonde o povo tropeçou, aonde a igreja tropeçou, muitas vezes continua tropeçando ali na mesma pedra de tropeço. A mesma pedra de tropeço. Você tá entendendo? Aí é onde a gente já entra aí no segundo tema da live, que é o tema da thumb aí que vocês viram, né? Que é o quê? É o farisaísmo moderno. É o farisaísmo moderno. O que o farisaísmo moderno faz? É só a gente olhar para o que os fariseus faziam. Amém? Jesus ensina no templo, em várias ocasiões, Jesus ensinou no templo, aonde os fariseus e outros líderes religiosos também ensinavam. Ou seja, Jesus ensinava no mesmo lugar onde os outros líderes religiosos ensinavam. Eles frequentemente questionavam a autoridade de Jesus e tentavam pegá-lo em contradição. Será que você já viu isso aí em alguma igreja por aí? Alguém se levantando, tentando pegar o pastor em contradição? Jesus cura no sábado. Os fariseus tinham muitas regras e regulamentos sobre o que era permitido fazer no sábado. Quando Jesus curava a pessoa nesse dia, eles o acusavam de quebrar a lei. Olha aí, irmãos. Conforme a gente vai conversando aqui, você vai começar a vir em sua memória situações que você viu acontecer, aí você vai começar a entender quem que são os fariseus modernos dentro da igreja. Você vai começar a entender. Jesus curava no sábado. Você está entendendo? Olha, tem uma história da Bíblia que diz que Jesus curou o paralítico. A cidade inteira, irmão, conhecia o paralítico. Paralítico antigo lá, aleijado lá, que todo mundo conhecia, sabia como era aleijado. O homem coloca a cama nas costas e sai correndo com aquela cama nas costas, gritando que foi curado. Aí chega um fariseu e fala bem assim, por que você está correndo com essa cama nas costas? Você não sabia que é proibido levar alguma coisa no sábado? Ô, irmãos, agora pensa. Eles eram tão cegos, eles não tinham capacidade de ver que aquele homem estava curado. E como que você acha um fariseu moderno escondido na igreja? Ele não vai se preocupar se Jesus está dentro daquela igreja, se Jesus está andando para lá e para cá, se está acontecendo cura, se está acontecendo milagre. Ele vai cruzar os braços, ele vai começar a ferir os irmãos, ele vai começar a agir dessa forma aqui, fulano está errado, ciclano está errado, aquilo ali não faz desse jeito, aquilo ali não faz desse jeito, aquilo ali é errado. Porque o pastor faz errado, o pastor batiza errado, o pastor prega errado, isso aqui não é assim. Esse é característica do farisaísmo moderno. Porque era o que eles faziam.
Tá entendendo? Jesus curava, eles falavam, não pode curar no sábado. Eles não estavam nem aí se a pessoa estava sendo curada ou se a vida das pessoas está sendo transformada, sabe? O importante era seguir um dogma. Era seguir um dogma. Tá entendendo? Eu vou falar dogma porque naquele período eles seguiam a lei, a Torá, mas hoje não. Hoje não é nem isso. Antes fosse o fariseu moderno hoje, ele segue um dogma. Tá entendendo? Ele segue coisa que nem na Bíblia não tá, sabe? E eles é capaz de crucificar o pastor por conta daquele dogma. Você tá entendendo? É impressionante, irmãos, como que a pessoa vê um milagre e aquilo não mexe com ela. É o farisaísmo moderno. Jesus come com pecadores. Os fariseus eram muito rigorosos com a pureza cerimonial e evitava comer com pessoas que consideravam impura. Jesus, no entanto, frequentemente comia com pecadores e marginalizados. Olha aí. Está entendendo? Jesus comia com pecadores e marginalizados e ele era trucidado pelos fariseus por causa disso. Está entendendo? Ou a igreja tomada por farisaísmo moderno, ela é o seguinte: dificilmente ela vai ter pessoas convertidas ali dentro. Uma igreja tomada por farisaísmo moderno, ela recebe muito bem um crente que sai de uma igreja para outra, que sai de igreja para outra. Ah, veio da igreja tal, veio com a carta, bonitinho, assinada pelo pastor, falando: esta ovelha estou enviando. Aí esse aí, ó, é recebido, ó, com palmas. Está entendendo? Agora, uma igreja tomada pelo farisaísmo moderno, ela tem dificuldades de receber pessoas, igual diz aqui, ó, igual eu li aqui, pessoas marginalizadas, tá entendendo? E pecadores. Você já viu aí, irmão? Você já viu um grupo dentro da igreja que tem dificuldade de receber o pecador? Está entendendo? Se a pessoa acabou de chegar, a pessoa não tem 6 meses que ela converteu, aí eles já estão assim, ó, de olho. Primeira coisa que o fariseu faz, ele corre lá no Facebook da pessoa, logo depois, a pessoa acabou de batizar, no outro dia, tem 200 visitas no Facebook dela, o quê? Os fariseus vai lá para ver como que vai ser as fotos que ele vai postar. Vão lá para ver como que é as fotos que a pessoa vai postar. Aí sabe o que eles fazem? Eles começam a perseguir aquela pessoa na rede social e vai pegando, sabe? A pessoa acabou de conhecer Jesus, irmão. Você acha que a pessoa não vai... Você tá entendendo? Até crente de 200 anos aí pecou depois do batismo. Você tá entendendo? Quem que nunca pecou depois? Me fala aí, quem nunca pecou depois do batismo? Quem nunca pecou depois do batismo? Aí falam bem assim: tá batizando fulano despreparado. Já que tá batizando despreparado, quem pecou depois do batismo? Porque se pecou depois do batismo, significa que ninguém nunca teve preparado. E aí, quem que vai jogar a primeira pedra nessa pauta? Você tá entendendo? Mas aí o farisaísmo moderno, o que ele faz? Persegue o pecador quando ele entra na igreja. Ele não abraça. Tá entendendo? E Jesus foi perseguido. Eles não abraçam. Tá entendendo? Não abraçam. Recebe o crente que vem com a carta de recomendação do pastor da igreja que ele saiu. Tá entendendo? A pessoa tem uma semana na igreja, batizou agora. Você acha que a pessoa não está sujeita a cair lá no pecado da bebida, do cigarro? Fazer o que ela fazia, você tá entendendo? Ela faz. Muitos faz. A maioria faz. Por isso que hoje, você pode ver a maioria das igrejas, principalmente igreja aí de 20 anos aí, que já foi aberta, igreja de 20 anos para lá, você pode ver que a história é a mesma. Vamos falar bem assim: essa igreja deu um boom, batizou um monte de pessoa, cresceu, que foi uma multidão, mas saiu todo mundo. Saiu todo mundo. Por que saiu? Por quê? Foram vítimas do farisaísmo moderno. Tá entendendo? Perseguição. É verdade, a Madalena falou aí, ó. Maioria. Continuando. Jesus é questionado sobre impostos. Os fariseus perguntaram a Jesus:
se era lícito pagar impostos a César, esperando pegá-lo em uma armadilha. Tá vendo, irmãos? Os fariseus modernos, quando termina o culto... Gente, olha, se você... Enquanto eu tô falando, você tá vendo, eu tô lendo, não sei porquê, mas o fulano tá me vindo na cabeça. Então você afasta do fulano. Ó, o fariseu moderno, ele é o seguinte, termina o culto, ele sai caçando alguém pra falar bem assim, você viu que o pastor pregou isso aqui errado? Ixi, sei não. Irmãos, ele é desse jeito. Ele é desse jeito. Porque, ó, os fariseus ficavam olhando na boca de Jesus, que eles queriam que Jesus falasse um negócio errado ali. Até um presidente sobe num palanque diante de uma multidão e ele erra o texto. É só olhar os vídeos aí da Dilma. Você tá entendendo? E ele erra o texto. Ele erra o texto. Quem nunca? Eu cansei de errar. Sabe? Errava e depois ficava pensando bem assim, se eu parar agora eu vou atrapalhar a pregação. Vida que segue. Eu não sou perfeito. E o fariseu, ele fazia isso com Jesus. Ele ficava olhando na boca de Jesus, tentava pegar Jesus em armadilha usando o próprio texto da Torá, o próprio texto da palavra de Deus. Tá entendendo? O próprio texto da palavra de Deus. Então aqui, ó, os fariseus perguntaram a Jesus se era lícito pagar imposto a César, esperando pegá-lo em alguma armadilha. Jesus respondeu com a famosa frase: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em várias ocasiões, Jesus criticou os fariseus por serem hipócritas, ou seja, por fazerem coisas apenas para parecer justo aos próprios olhos, aos outros, mas não por amor a Deus. Olha aí, irmãos. Uma grande característica do fariseu. Ele vai fazer as coisas para agradar os outros e não a Deus. Tá entendendo? E não a Deus. E não a Deus. Ó, às vezes você tá num culto, aí você olha aquela pessoa que gosta de pegar o microfone para cantar, mas na hora que os outros tá cantando, ela não tá adorando. Tá entendendo? Observa. Enquanto tem alguém cantando, você olha ela não tá de olho fechado, não tá ali, tá entendendo? Às vezes nem tá lá dentro da igreja. Tá lá fora conversando, tá em algum lugar esperando da hora dela cantar. Aí quando ela chegar, vai adorar. Tá entendendo? Ó. Várias ocasiões Jesus criticou os fariseus por serem hipócritas, ou seja, por fazerem coisas apenas para parecer justo. Para parecer justo. Irmãos, agora isso aqui que eu tô falando, isso é destruidor, misericórdia. A gente tem que orar para repreender isso da igreja. Sabe? Parecer que é justo. Eu vou falar de mim. Antes de eu me converter lá no mundo, eu vou falar que do jeito que essa cabeça aqui pensava, é o jeito que centenas de milhares de cabeças pensam. Está entendendo? Eu sei que quem nasceu na igreja e não vai entender isso aqui que eu estou falando. Mas quem foi do mundão e foi para a igreja vai entender muito bem o que eu vou falar aqui agora. O que eu pensava? Eu pensava assim, poxa, como que eu vou para a igreja? Olha para esse povo é perfeito demais, gente. Olha a vida deles. Tá entendendo? Olha, eles é certinho até nas roupas, eles passam assim com as roupas tudo alinhadinho, tudo certinho, eles vão. A gente passa na casa deles, eles nunca estão enfurecidos. Eles nunca estão tristes, nunca estão... Tá entendendo? Então, assim, o que eu pensava? Eu pensava assim, quando eu me tornar uma pessoa igual a essa, eu vou poder ir na igreja servir a Deus. Eu pensava assim, quando eu me tornar, quando eu mudar, quando eu me transformar, quando eu for igual a eles, eu vou. Agora, não. Me dá um versículo que mostra que isso está certo. Eu quero só um versículo, pode ser o menor da Bíblia. Eu pensava dessa forma, por isso que eu não ia. Agora, imagina, irmão, quantos não pensam dessa forma? Quantos não pensam dessa forma? Quantos? Porque essa é a imagem que a igreja está passando para o mundo, tá entendendo? É a imagem. Irmãos, você vai aceitar Jesus? Vai. Você vai batizar? Vai. Você vai sentir dor de cabeça? Você vai sentir dor de barriga? Você está entendendo? Você vai continuar sentindo cólica, você tá entendendo? Você tá sujeito a bater o pé na quina da mesa, você tá entendendo? Você tá sujeito a acordar de mau humor, você tá entendendo? Você tá sujeito a ser grosso com alguém, você tá entendendo? E se a pessoa gostar disso, aí que ela vai afundar mesmo. Mas você tá sujeito, você vai continuar sendo um ser humano igual a qualquer outro ser humano.
Você vai continuar sendo ser humano. Você quer ouvir uma coisa forte? Quer ouvir uma coisa forte? Jesus, depois de ser levado do Getsemane, horas depois, tá entendendo? Quando ele olha para a cruz, que ele vê que realmente o corpo dele vai subir naquela cruz, irmãos, ele olha para Deus e fala: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Quando ele viu que estava na hora do pecado da humanidade passar pelo corpo dele, ele falou: Senhor, irmãos, ali foi o Jesus homem. Ele falou: Pai, se for possível, passa. O que Jesus estava falando ali? Jesus falou bem assim: Pai, tem outro jeito não? Olha, irmãos, depois de tudo, na hora de todo o pecado da humanidade passar no corpo dele, falou: Pai, se for possível. Porque, irmãos, você sabe por que Jesus falou aquilo? Não é nem porque o pecado da humanidade ia passar diante dele, é porque, você vai entender, na hora de Jesus olhou para a cruz, Deus estava segurando a taça da sua ira. Olha aqui. Jesus está aqui. Quando ele olha para cima, ele vê Deus segurando o quê? A taça da ira que ia ser derramada sobre você. Quando ele vê a ira de Deus, a taça da ira de Deus, em cima dele, ele olha para Deus e fala: Pai, se for possível, passa de mim. Porque ele sabia que Deus ia derramar toda a ira que ia ser derramada contra o homem em cima daquele corpo. Está entendendo? Então, se Jesus, sendo Deus, Jesus que nos salvou, ele passou por isso. Jesus passou por isso. Por que a igreja vai crucificar as pessoas que estão no processo de transformação? Tá entendendo? Que vantagem tem mostrar para a sociedade um crente, sabe? Um estilo de vida que não é verdade. Tá entendendo? O mundo tem que olhar para nós e nos ver como pessoas normais. Pessoas normais. Tá entendendo? Que acreditam em Deus. Que acreditam em Deus. Nós somos pessoas normais, nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, acreditamos na cruz, acreditamos no batismo, acreditamos na salvação. Está entendendo? Para vocês terem noção, vamos até orar. Estou fazendo a live hoje, a minha esposa está passando mal. Está entendendo? Ela está passando mal. Ela está lá em cima. Daqui a pouco eu vou levar a ceia para ela. Está entendendo? Daqui a pouco eu vou levar a ceia para ela. Nani Braz, boa noite, minha irmã. Deus te abençoe grandemente. Então, assim, irmãos, quando eu li aqui, que Jesus criticou os fariseus por serem hipócritas, fazer as coisas apenas para parecer justo, está entendendo? Para parecer justo. Irmão, você não vai parecer um crente para a sociedade. Eu vou criar um estilo de imagem que eu vou mostrar para as pessoas esse estilo de imagem. Você vai ser quem você é. Tá entendendo? Sujeito a errar. Sujeito a errar. Olha aqui, Jesus é julgado pelo Sinédrio. Os fariseus faziam parte do Sinédrio, o tribunal judaico que julgou Jesus. Eles o acusaram de blasfêmia e o condenaram à morte. Tá vendo, irmãos? Acusaram Jesus de blasfêmia e o condenaram à morte. Tá entendendo? E é o que mais tem. Pessoas dentro da igreja que se levantam contra o pastor, falando que o pastor prega batismo errado, que o pastor batiza errado, que a palavra está errada. Tá entendendo? E vai se levantando contra a palavra. Você não está perseguindo um pastor, você está perseguindo Jesus. Essa pessoa está perseguindo, não é o pastor, está perseguindo Jesus, porque é as mesmas potestades que perseguiam ele, continua. Farisaísmo moderno. Aleluia. Jesus ensinou no templo em Jerusalém, onde os fariseus e outros líderes religiosos também ensinavam. Aí tem aqui umas referências bíblicas, Mateus 21, 23, Marcos 11, 27, amém? Depois eu posso até colocar nos comentários aqui essas referências aqui depois da live, amém? Glória a Deus. Olha aqui, os fariseus eram um grupo religioso judeu que acreditava na interpretação religiosa e estrita da lei mosaica. Eles discordavam de algumas das coisas que Jesus ensinava.
incluindo suas visões sobre o sábado, as tradições dos anciãos e a natureza do reino de Deus. Então, assim, irmãos, em resumo, se a gente olhar bem assim, qual foi a raiz de todo o problema que o povo de Israel teve com Jesus? Qual foi a semente que foi plantada, que Israel plantou, e que essa semente brotou, e ela foi a base de todo o problema que o povo de Israel teve com Jesus. Eu vou falar para vocês qual foi a base, porque nós temos que ser uma igreja que tem que sair do leite, tá entendendo? E crescer e começar a comer feijão tropeiro. Amém? Digita amém se você entendeu e deixa seu like. Digita amém se você entendeu. Nós somos uma igreja que a gente tem que sair do leite para a gente passar a comer tropeiro, amém? Presta atenção. Eu vou falar para você qual foi essa semente. O povo de Deus, o povo de Israel, que era o povo de Deus, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, eles eram as pessoas mais próximas de Deus. Por quê? Eles liam a Torá, que era o Antigo Testamento, alguns livros do Antigo Testamento. Eles liam a Torá, foi entregue a eles. E não tinha ninguém no mundo com conhecimento de Deus igual a eles naquela época. E a Torá veio ensinando os preceitos para eles, entendeu? Preceito eles no qual nenhum deles conseguiram cumprir. E já estava profetizado que Jesus viria. Aí quando Jesus veio, o que aconteceu? Jesus veio trazer mudança. Mas eles não aceitaram. Eles não aceitaram. Então a semente que foi plantada de todo o problema, qual é a semente? Esse povo não aceitou as mudanças que Jesus vinha trazendo. E é o que mais acontece hoje. Está entendendo? Sabe, é triste, irmãos, ver, sabe, um pastor, ele é mandado para uma igreja, para assumir uma igreja, e quando ele chega lá, ele depara uma igreja que estava morrendo. Entendeu? E ele chega, ele encontra uma galera que já está ali. Dificilmente aquela galera que vai estar ali, você pode ter certeza, 50% ali é que vai ser do bem. Então, assim, e esse pastor ele encontra, e ele é enviado por Jesus para levantar aquela obra, para crescer aquela obra. E quando ele traz algo de Deus, a igreja se levanta contra ele. Isso tem acontecido muito. Então, assim, a semente que Israel plantou, que até hoje o relacionamento deles com Jesus não é um relacionamento legal. Hoje o judeu acredita que Jesus é um profeta e não um rei, não um Messias. Foi isso. Eles não aceitaram as mudanças que Jesus veio, que já estava profetizado na Torá. Tá entendendo? Não aceitaram. Então, eu vou te falar uma coisa. Para nos tornarmos uma igreja madura, você tem que ter noção dessas coisas. Você tem que saber que você vai numa igreja, quem é o fariseu ali? Quem está com o espírito de farisaísmo destruindo. E o farisaísmo, irmão, tira membro, vem pessoas, tira, sai, arruma contenda. Tá entendendo? Arruma contenda, a igreja não cresce. Aí a igreja fica dividida entre duas famílias fundadoras que o negócio não vai. O que eu estou falando aqui acontece em centenas e centenas de igrejas, tá entendendo? Farisaísmo moderno, pesado. Mas nós vamos orar hoje, porque se Deus está trazendo uma palavra dessa aqui para nós, é porque Ele está te ensinando. Ele está te ensinando o caminho das pedras. Nós estamos aprendendo aqui hoje o caminho das pedras. Está entendendo? O Espírito Santo está nos amadurecendo. É igual eu disse, Ele está nos tirando do leite para nós aprender a comer tropeiro. Nós temos uma igreja madura, crente maduro, firmado na palavra, amém? Com o nosso fundamento na palavra que é Jesus. Para nós temos o nosso fundamento na palavra, que é Jesus. Já ouviu aquele ditado que fala assim, ó, galinha que acompanha pato morre afogada? Por quê? O pato boia, a galinha não boia. Aí o pato, os fariseus modernos é os patos, e eles vão indo, aí a galinha vai atrás, achando que quando o pato entrar na água, ela vai entrar junto. A galinha afunda e o pato vai embora. É isso que acontece, tá entendendo? Irmãos, quantas pessoas aí, quantos crentes desviados tá no mundo aí, sabe? E aquele fariseu lá enfusado que tirou ele da igreja, nunca foi na porta da casa dele bater lá para chamar ele, para levar ele para a igreja, nunca foi. Você tá entendendo? Quantos saíram, abandonaram a igreja, tinha almas responsáveis para eles levar para a igreja, você tá entendendo? Abandonaram a igreja, foi para outra igreja, e aquelas almas que estavam na responsabilidade deles saíram, e eles nunca mais foram na porta deles lá bater para ver, saber o que aconteceu.
Está entendendo? Destruidores de igreja. Destruidores. Está entendendo? Eles perseguem Jesus. Por isso que Apocalipse diz que Jesus vai vir pisando na nuvem. Jesus, irmãos, no arrebatamento, você acha que ele vai pisar aqui? Ele não vai pisar aqui. Sabe por quê? Eu vou falar toda a verdade para vocês. É 6 anos observando a igreja. Eu falo a igreja brasileira. Eu conheço a igreja brasileira. Eu estou falando da igreja brasileira. São 6 anos, irmão, observando. Sabe? 6 anos. Quantas horas de observação dá aí? São 6 anos observando, vivendo para isso. Eu vou falar a verdade para você. Se Jesus descer aqui no arrebatamento, pisar nessa terra, sabe? Deixar esses smartphones filmar ele, jogar no YouTube e fazer live, essa igreja crucifica Jesus de novo, falando que ele é um mentiroso. Crucifica, irmãos. Crucifica. Porque nós estamos na geração onde todo mundo acha que a opinião dele é certa, sem embasamento bíblico. Sem embasamento bíblico. Terra de ninguém. Por isso que o arrebatamento vai ser assim, ó, Jesus vai vir como raio, vai pisar na nuvem, vai levar aquele que estiver fazendo a vontade dele. Tá entendendo? Vai levar aquele que estiver fazendo a vontade dele. Jesus vai olhar e falar, eu vou pisar lá nada, eles me crucificaram uma vez. Então no arrebatamento ele vai vir, ó, como um raio. Quando você assustar, a igreja já foi. Quando assustar, a igreja já foi, já está lá longe, lá no céu, lá nas bodas. Sabe? A gente vai passar, cada um vai receber uma pedra com um novo nome. Com um novo nome. Vamos estar lá nas bodas do Cordeiro, amém? Vai ter um banquete, vai ter comida. A Bíblia fala vai ter um banquete, não tem banquete, tem comida. Não é verdade? Então, assim, irmãos, isso é muito bom você ter esse conhecimento, tá entendendo? Você passar, estudar esses textos com essa ótica, para você ser um crente maduro. Pra você não cair em cilada, não ir na conversa de qualquer um. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando aqui no nosso copo com água, amém? Glórias a Deus. Você que tem seu copo com água aí, vamos estar orando? Pega seu copo com água em nome de Jesus. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai fazer milagre na sua vida aí agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui agora, meu Pai, nesse copo com água, Senhor. Pai, abençoa, meu Pai, essa pessoa que está aí, meu Pai, do outro lado dessa telinha, Senhor, assistindo essa live. Com esse celular, meu Pai. Aonde essa ministração está chegando, meu Pai, abençoa, em nome de Jesus. Pai, quando essa pessoa tomar, meu Pai, esse copo com água, ela vai ser revestida de poder, revestida de unção, revestida de glória. Em nome de Jesus Cristo, que o fogo do Senhor, meu Pai, Deus, que o teu fogo, meu Pai, invada essa casa agora, em nome de Jesus, meu Pai. Pai, que a tua unção vai de agora, meu Pai, de encontro, meu Pai, a cada pessoa que está conectada agora nessa live, meu Pai, nesse vídeo, seja de noite, de manhã, meu Pai. Meu Pai, não sei que horário ela está vendo, meu Pai, mas que a tua graça agora entra na casa dela, meu Pai. O Espírito Santo vai entrar aí agora em sua casa. Redecantarabasso, remiandarabasso, rericandarabasso, rianda. Delohinche cantarabasso, remandarabasse canta. Shalom, meralabassure, hericandalabasso, remiandarabasse canta. Delohindaranebra, alabassure, hericandaraia. Pai, manda fogo, meu Pai, nessa casa agora, em nome de Jesus, Senhor. Que todo mal vai saindo da sua casa agora. Que todo mal vai saindo do seu corpo agora. Que toda enfermidade vai partindo em retirada agora, meu Pai. Pai, que o teu poder, que a sua unção agora, meu Pai, desça sobre essa água agora, meu Pai, e enche, meu Pai, cada célula, cada partícula, cada vitamina dessa água agora de unção, em nome de Jesus. Quando você tomar dessa água em nome de Jesus, o mal que está em sua vida, ele parte em retirada. Herabaço, herei mandaraia. Em nome de Jesus, que haja transformação. Esta água está agora ungida com o poder de Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo, através do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Beba dessa água, amém? Beba dessa água, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus está realizando curas aí agora, em nome de Jesus, amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo está realizando cura aí na sua vida agora, em nome de Jesus. Você que tem o seu pão aí, amém? Pega o seu suco de uva, pega o seu pão aí, vamos estar orando, amém? Senhor Jesus, Espírito Santo, o Senhor não nos deve nada, Pai.
chegamos diante de Ti agora, meu Pai, com o coração limpo, meu Pai, chegamos diante de Ti. Não queremos pedir nada, Senhor, porque muito o Senhor já tem nos dado. Não queremos nada. Só queremos, meu Pai, estar perto de Ti nessa noite. Chegamos diante de Ti com o coração limpo, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que o Teu amor nos cubra. Nós te agradecemos por toda a proteção, meu Pai, que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estar perto de Ti hoje, Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo. Amém. Coma deste pão, amém. E beba desse cálice. Glória a Deus. Essa foi a ceia do fortalecimento. Essa foi a ceia do fortalecimento. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você ore, amém, pela minha esposa, pela pastora Vanessa, que ela não estava muito bem antes. Então eu até vim fazer a live, ela estava passando mal, sabe? Deu uma fraqueza nela. Daqui a pouco nós vamos estar ungindo outra ceia, amém? Eu peguei pouquinho aqui, aí quando eu termino eu vou lá, a gente unge outra ceia pra gente tomar junto. Então você ore pela vida dela, louvado seja Deus. Que os anjos levem a cura para ela em nome de Jesus, que ela venha recuperar dessa fraqueza. Aleluia. Eu quero orar agora, irmãos, é como tá na thumb dessa live aí. Eu quero orar pela sua igreja, amém? Eu quero orar pela sua igreja. Eu quero que você ore junto comigo, você que está aqui nessa live. Ore junto comigo. Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Pai, se há pessoas, meu Pai, com coração maligno, meu Pai. Pessoas, meu Pai, que tramam um plano, meu Pai, para derrubar o pastor dessa igreja. Para derrubar o grupo de louvor, meu Pai. Para derrubar o diaconato, Senhor. Para derrubar a renda, Pai, da igreja, as entradas, os dízimos, a oferta da igreja, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui unicamente com uma só fé, meu Pai. Todos os membros do canal Pastoreando Vidas. Nós oramos aqui, meu Pai, nessa noite, meu Pai. E nós já repreendemos, meu Pai, todo espírito de farisaísmo, meu Pai, escondido dentro das igrejas, meu Pai. Todo espírito de farisaísmo, meu Pai, que está alojado dentro dessa igreja, destruindo, minando as energias, nós já repreendemos, meu Pai, esse espírito maligno em nome de Jesus, meu Pai. Retira dessas pessoas, meu Pai, esse coração perverso. Retira dessas pessoas esse coração acusador, meu Pai, esse espírito de fariseu que dominou esse crente, meu Pai. Essa pessoa que entregou o coração para o mal, meu Pai, nós não desejamos, meu Pai, que ela morra, ou que ela adoeça, ou que ela saia da igreja. Mas nós oramos aqui agora nessa noite, meu Pai, nesse período, nesse momento, que essa pessoa venha se transformar, meu Pai, incomoda ela na cama dela, meu Pai, a pessoa que está perseguindo, meu Pai, o membro, meu Pai, você é membro desse canal e você está sofrendo perseguição na sua igreja por esse fariseu. Nós oramos agora nessa noite, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo vai agora, meu Pai, na cama dessa pessoa, na casa dela, onde ela esteja agora, no trabalho. Meu Pai, que ela venha se arrepender das suas atitudes. Coloca o arrependimento no coração dela, meu Pai. Coloca o arrependimento no coração dela, meu Pai, que ela venha se arrepender, meu Pai. E que nós venhamos ver a mudança na vida dela, meu Pai, que ela venha ser uma ganhadora de almas. Em nome de Jesus, meu Pai, nós já repreendemos esse espírito maligno. Pai, nós não queremos que essas pessoas saiam, mas nós queremos que esse espírito maligno que age através da vida delas venha partir em retirada, meu Pai, dos templos, das igrejas, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Você vai ungir sua mão com óleo, você vai chegar na sua igreja, você vai pegar na porta também, você vai chegar a cumprimentar, você vai pegar na mão dessa pessoa, que a unção vai passar, você vai ver, essa pessoa vai ser transformada. Ela vai falar bem assim, eu não dormi essa noite. Amém, irmão? Glória a Deus. Até aqui o Senhor falou conosco, amém? Até aqui o Senhor falou com a gente, glória a Deus. Amanhã estaremos em nome de Jesus, assim se Deus desejar, nós estaremos aqui orando pela sua vida, orando juntos, amém? Glória a Deus. Compartilhe essa live no grupo da sua família. Não se esqueça de dar o like. Se você ainda não curtiu a live, quando nós terminarmos, vai no vídeo aí, amém? Espera daqui uns 10 minutinhos a live vai estar disponível depois que termina. Aí você vai lá, clica, amém? Deixa o seu gostei, clica no compartilhar, clica nos comentários, amém? Se você puder comentar a live depois que ela terminar, é muito bom, irmãos, porque esses comentários aqui vai sumir tudo. Quando eu termino, eles somem. Amém? Eles somem.
Aleluia. Vamos orar sim, Manani. Amém? Vamos orar pela vida dela em concordância aqui. Vamos orar pela vida da minha esposa? Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nós aqui do canal, meu Pai, nós oramos aqui em concordância, em nome de Jesus, meu Pai. Nós já repreendemos esse espírito maligno de enfermidade, meu Pai, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua unção, meu Pai, esteja na vida dela, meu Pai, que ela venha recuperar suas forças, meu Pai. Em nome de Jesus, toda essa carga maligna, meu Pai, essa mudança no mundo espiritual, meu Pai, que se levantou contra a vida dela, meu Pai, nós já repreendemos esse mal. Repreendemos esse mal em nome de Jesus, meu Pai, que o fogo do Espírito Santo desça sobre ela agora, meu Pai, que o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder sobre a vida da pastora Vanessa e que haja cura em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Muito obrigado por você que esteve aqui até agora, muito obrigado por você que está todos os dias conosco, bem? Abraço, beijo no seu coração e até amanhã. Até aqui o Senhor falou conosco. Glória a Deus.